O primeiro momento é apresentar a metodologia. Qual vai ser a metodologia que a gente vai utilizar para ler o Evangelho de João? A gente vai partir de quais pressupostos? Por que isso é importante? Porque a leitura que se faz comumente do Evangelho de João nas igrejas, nos estudos, nas pregações ao longo dos séculos, trabalha com o pressuposto de que o livro é um texto histórico escrito por um historiador ou alguém que via e à medida que via o que Jesus fazia, ia escrevendo. Esse é o pressuposto que também se trabalha. O Evangelho é um texto histórico. Qual o pressuposto que a gente vai trabalhar? O Evangelho é uma pregação. É uma diferença muito grande entre um livro histórico, uma proposta histórica em que um historiador escreve, e entre a diferença entre um pregador da fé. O que um pregador da fé faz? Qual o objetivo do pregador? Qual o objetivo do historiador? Quais são os instrumentos que o pregador utiliza? Quais são os instrumentos que o historiador utiliza? A gente vai estabelecer isso agora. Na página número 2, apresentação da metodologia de leitura dos evangelhos. Essa metodologia serve para todos. Cada gênero literário requer sua maneira própria de leitura. Então, o que a gente já está considerando? O evangelho, como livro, é um gênero literário. Existem muitos gêneros literários. Romance, jornalismo, jornalista, várias maneiras, carta. O Evangelho é um gênero. Cada gênero tem uma maneira própria de ler. Os Evangelhos, que são obras unitárias, outra informação importante, os 4 Evangelhos são obras unitárias. O que normalmente a gente faz? A gente utiliza os 4 Evangelhos, junta e constrói um 5º Evangelho. O 5º Evangelho é de sua autoria. Exemplo simples. Nos 4 Evangelhos, nós encontramos 6 apresentações da multiplicação dos pães. 2 em Mateus, 2 em Marcos, 1 em Lucas e 1 em João. Se você ler com atenção cada uma das 6, você vai perceber que elas têm grandes diferenças. João, por exemplo, vai nos falar que Jesus sobe a montanha, ele mesmo pega o pão, trazido por um rapazinho, por um escravo, e parte e entrega à multidão. Se você for ler os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão dizer: o pão veio dos discípulos, Jesus parte o pão, entrega aos discípulos e os discípulos à multidão. O que a gente faz? A gente diz assim: Jesus pega o pão do rapazinho, parte, entrega aos discípulos e os discípulos à multidão. Onde é que isso está escrito? Não está escrito. Você misturou o rapazinho de João com a ação encontrada nos outros, de que Jesus pega o pão, entrega aos discípulos e os discípulos à multidão. Você construiu uma 7ª narrativa da multiplicação dos pães, por sua própria conta. Isso é cruzamento de dados, como se uma história completasse a outra. Então, qual é a proposta? Os evangelhos, que são obras unitárias, exigem uma leitura em função de um plano ou estrutura de conjunto visada pelo autor. Cada evangelho tem uma proposta independente, própria. Não são 4 livros repetitivos. São 4 livros com ideias diferentes, com propostas diferentes, com objetivos diferentes, escritos para pessoas diferentes, em épocas diferentes, em lugares diferentes. Continuando. O autor não é um cronista que vai escrevendo à medida que caminha com Jesus. Não é. Mas um pregador da fé
que após algumas décadas, os evangelhos são escritos várias décadas depois, organiza o material de pregação das testemunhas oculares, ou de gerações posteriores presentes nas pregações das igrejas primitivas. Agora eu preciso provar o que eu estou falando. E vamos começar com Lucas, que é o autor que mais claramente apresenta isso que eu acabei de falar. Lucas capítulo 1, versos 1 ao 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de apurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Eu creio que é ponto pacífico, sem nenhuma discussão, que Lucas não era discípulo que andou com Jesus. Eu acho que isso é claro para todo mundo. Lucas não viu nada do que escreveu. Não andou com Jesus. Lucas está no momento posterior. Lucas é o único autor do Novo Testamento que não é judeu na sua origem. O que ele está dizendo? Então, quando ele vai escrever um texto, que é Evangelho e Atos, sem ter presenciado nada, como é que ele faz isso? Ele vai trabalhar com um material oral ou escrito daqueles que o antecedem. E ele vai dizer isso. Muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Quem são esses que compuseram de forma ordenada os fatos sobre Jesus? Estes que fizeram isso não são testemunhas oculares. Porque ele diz no verso 2: estes fizeram essa coordenação das narrativas a partir do que transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares. Então o que nós temos no primeiro momento? Testemunhas oculares. Aqueles que viram e ouviram o que Jesus falou. Essas testemunhas oculares saem, não escrevem nada, saem pregando, saem anunciando oralmente o que Jesus fez e o que ele falou. Fazem isso como recortes. Curou um cego, curou um paralítico, falou isso, falou aquilo, contou essa parábola, tudo recortado. A geração seguinte das testemunhas oculares recebe esse material e faz o quê? Organiza, faz uma coordenação. Nascimento, ministério na Galileia, viagem para Jerusalém, morte, ressurreição. Organiza tudo, seja oralmente, seja escrito. Entre esses da segunda geração que vão organizar os fatos está, por exemplo, Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, que vai organizar esse material das testemunhas oculares. Onde é que Lucas se encontra nessa linha do tempo? Não é testemunha ocular. Não faz parte do grupo que fez as coordenações das narrativas. Então, onde ele está? Ele é aquele que pega o material já organizado, trabalha uma investigação, estabelece uma meta teológica, eu quero transmitir essa ideia, e então produz a sua obra. Em que ano provavelmente estamos? Entre 70 e 80. Ou seja, o Evangelho de Lucas é escrito algumas décadas depois do ministério de Jesus. Mateus 27, 8,
28:15. Outro detalhe importante: quando Lucas escreve a sua obra, para quem ele escreve? Onde a sua obra vai ser lida? Quem vai valorizar a sua obra? Quem é o ouvinte? Quem é o leitor? Quem é o primeiro ouvinte, o primeiro leitor da obra de Lucas? Onde a sua obra será exposta, lida e explicada? Anos 80, na igreja. Você acha que o Lucas fez uma obra e colocou na livraria da esquina? Não existe livraria da esquina. Você acha que Lucas contratou um monte de gente para fazer 1000 cópias e distribuir? Não. A quantidade de pessoas capazes de fazer leitura, de ler, é menos de 5%. Quem tem interesse em ler um texto 50 anos depois sobre Jesus de Nazaré? A comunidade que se reúne em nome de Jesus. Onde o seu livro é lido? Na igreja. Para quem então ele é escrito? Para a igreja. Representado aqui por Teófilo. Quem é Teófilo? Um descrente? Um pagão? Que nunca ouviu nada de Jesus? Verso 4. Para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Quem é Teófilo? Amigo de Deus? Crente. Já instruído. Já iniciado. E por ser iniciado, por ser um convertido, tem interesse em saber mais. O Evangelho é escrito para a igreja. É lido na igreja, é valorizado pela igreja. Quando eu digo igreja, comunidade, eu me refiro a todos aqueles que estão reunidos numa comunidade cristã de culto. Não necessariamente todos esses são convictos, convertidos, cristãos fervorosos, mas estão ali. Tem um certo interesse, uma certa inclinação. E aí vai se trabalhar eles. Mateus 27, 8, 28, 15. Alguém achou? Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. O que a expressão até o dia de hoje significa para você? Mateus é o único autor que fala sobre essa morte de Judas Iscariote. E ele, ao falar, diz: olha, até hoje, aquele campo que foi adquirido tem o nome X. Até hoje significa o quê? Em que momento da história esse autor que escreve até hoje está? Até aquele momento dos anos 80. Certamente ele não está no ano 30. Porque se ele está no ano 30, não faz sentido ele expressar um determinado tempo onde algo foi chamado de um jeito e depois de um certo tempo esse algo continua sendo chamado do mesmo jeito. Para ele dizer isso, há uma distância temporal entre o primeiro momento e o segundo momento. O que eu quero estabelecer aqui diante de vocês? Não tenho como dizer provar que foi no ano 80. Mas eu tenho como dizer para vocês que foi algumas décadas depois. Não foi no momento que Jesus morreu e ressuscitou. Não foi no ano 30. Porque senão não faz sentido até o dia de hoje aquele campo é chamado nesse momento. O outro texto, 28:15. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram também como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje.
Mateus também é o único que vai trazer essa explicação sobre o sumiço do cadáver de Jesus. E ele vai dizer que essa versão, que o cadáver de Jesus foi roubado pelos discípulos que vieram à noite e levaram o corpo dele, permanece entre os judeus até o dia de hoje. O que nos prova que o autor, ao escrever o livro, ele está algumas décadas no futuro de Jesus. Continuando. Marcos, capítulo 16, versos 19 e 20. Bem, outra informação importante. Não há nos evangelhos, sejam eles Mateus, Marcos, Lucas ou João, identificação de autoria. Se você ler Mateus capítulo 1, verso 1 até o 28, 20, você não vai encontrar o nome do autor do livro. Isso também acontece com Marcos, com Lucas e com João. Da onde vem essa atribuição a Mateus, Marcos, Lucas e João? Esse títulozinho que está aí, Evangelho segundo Mateus, não faz parte do corpo do texto. Esse título é uma atribuição tardia. Será colocado provavelmente aí uns 100 anos depois. No próprio texto não tem identificação de autoria. Se a gente realmente acredita no sola scripta, somente o que está escrito que vale, a gente precisa considerar isso. Porque a tradição atributiva é tradição atributiva. E a gente tem que ter critério quando diz tradição não é palavra de Deus, quando nos interessa. Mas tradição é palavra de Deus quando me interessa. Isso é incoerente. Precisamos ter cuidado com essa incoerência. Ou eu considero a tradição palavra de Deus, como a Igreja Católica considera, ou eu só considero o que está escrito. E a tradição como uma possibilidade histórica ou não. Tá? Então, não tem nos evangelhos identificação de autoria. Vamos ler lá Marcos 16, 19 ao 21, ao 20. O autor diz: de fato, o Senhor Jesus, depois de a eles ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, não eu, não nós, mas eles, tendo partido, eles pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Quem são eles? Os 12, os primeiros discípulos, as testemunhas oculares. O autor se inclui? Então ele não faz parte dessa geração. João 21, 24 e 25. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos. E nós sabemos. Quem é o nós? Este, mencionado anteriormente, é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Quem é o nós? Os redatores finais da obra.
Eu estou escrevendo. E eu estou dizendo, nós que estamos escrevendo, sabemos que o testemunho dessa testemunha que nos transmitiu é verdadeiro. Ele escreveu, mas nós agora estamos escrevendo também. Nós que estamos redigindo, sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Esse nós não viu nada. Esse nós precisa crer no testemunho que a testemunha transmitiu. O nós não é testemunha ocular. O nós é testemunha que recebe de testemunho. Esse nós são os redatores finais da obra. Então dá como verdadeiro em cima da fé? Sim, é o que nós fazemos. Essas coisas aconteceram 2000 anos atrás. Eles têm uma testemunha da geração anterior e nós. De 2 mil anos. Cremos menos? Uma situação parecida. Muito parecida e mais agravada, porque nós estamos a 2.000 anos de distância. Mas a fé atravessa. O que a gente precisa estabelecer? O Evangelho, ou a Bíblia como um todo, é um livro de fé. E que se você caminhar com os instrumentos científicos modernos, você não vai chegar ao lugar que se pretendia que chegasse. Que é a fé. Os instrumentos científicos modernos, usados ao analisar o texto, não vão te levar à fé. Porque fé e instrumentos científicos não se combinam. Caminhando para esse olhar, para essa visão, no original, o que nós temos traduzido, com relação à interpretação, pode-se mudar a interpretação através de como está disposto a forma que foi escrito originalmente e como foi traduzido. Sim. Temos uma grande dificuldade, estou perguntando isso porque eu sei que você é professor de direito também. Então, tem alguma diferença? Olha só, o que a gente precisa entender é o seguinte: o que a gente crê que é inspirado? Foram os textos produzidos pelos autores bíblicos do século I, na língua grega, no caso do Novo Testamento. O que nós temos nas nossas mãos hoje? Uma tradução. O tradutor tem a mesma inspiração dos autores bíblicos? Está no mesmo nível? Eles podem errar, então? Além do mais, é estabelecido que tradução é interpretação. Quando eu traduzo, eu preciso interpretar. E se eu preciso interpretar para traduzir, eu coloco o meu óculos, a minha ótica, a partir de pressupostos, crenças, construção social, cultural, teológica, que eu fui formado. Vai entrar tudo junto. E eu vou apresentar uma tradução e interpretação. Que, quando eu estive diante de 2 ou 3 possibilidades, eu optei por uma. A mais razoável. E ao optar por uma, eu deixei o meu DNA ali. Eu deixei a minha marca. Eu poderia ter optado por outra, mas eu optei por aquela. Então, tradução é interpretação. A gente, então, está algemado e aprisionado? Não. A gente pode estudar o grego e ler o texto original. Também não será suficiente. Porque também vai nos gerar uma interpretação. Sim, mas não tem outra saída. O DNA vai estar lá. E não tem outra saída. Vamos continuar.
Só estudar o grego não vai ser o suficiente. Eu preciso conhecer e estudar a mente da sociedade cujo autor produziu e dirigiu a quem o livro. Porque se eu não conheço a forma de pensar daquele grupo, daquela região do século I, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na minha leitura a forma de pensar do século XXI, como se tivesse sido escrito ontem. E aí, mesmo eu usando a mesma palavra, eu não vou ter o mesmo conceito. Então, não apenas tenho que estudar grego, mas tenho que estudar o que aquela sociedade que produziu aquele livro acreditava, cria, e etc, etc, etc. Bem, então, olha só como é que o caminho é longo. Mas existe um detalhe que o irmão aqui chamou a atenção, que a gente não pode ignorar em tudo isso. A ação do Espírito e a fé. A gente não pode acreditar que a ação do Espírito está restrita à letra XYZ, vírgula, 2 pontos, parágrafo. Porque se a gente acreditasse nisso, a gente está frito. O que a gente tem que acreditar? Que a palavra de Deus, ela é abstrata. E ela se apresenta num formato concreto, que é a letra. Mas a letra não é a palavra de Deus. É a forma como essa palavra se apresenta. Então, onde está o agir do Espírito? Na mensagem, na ideia, e não no alfa, beta, gama. É o que Paulo, em outro momento, em outro contexto, vai dizer: a letra mata. Mas o Espírito é que dá vida. No mesmo Evangelho de João, a gente vai se deparar com essa problemática. Irmão Emerson, Digo. não sei se está inserido. O que acontece com a igreja hoje, com essa enxurrada de Bíblias que nós temos, conversões, traduções, linguagens? Olha só, na realidade, o que você tem muitas vezes são versões. Porque uma coisa é versão, outra coisa é tradução. Tradução, você tem a Ferreira de Almeida. E a Ferreira de Almeida tem várias versões. Mas todas as versões partem de uma ou duas traduções, que é a Corrigida Fiel e a Atualizada, que são as mais diferentes. Então, basicamente, são duas: Revista Atualizada e Corrigida Fiel. Aí você tem NVI, que é outra tradução, e você tem as muitas outras, como a Bíblia de Jerusalém, que é uma das mais próximas à ideia de fidelidade do texto, é a Bíblia de Jerusalém. E você tem muitas outras. Você tem a TEL, tradução ecumênica da Bíblia, que em termos textuais é bastante credenciada. Que você imagine uma comissão ecumênica. Quando eu falo ecumênico, não estou botando macumbeiro não, tá? Ecumênico é cristãos. Quando uma comissão ecumênica de cristãos sentam para traduzir um texto, na hora que um puxar para a sua confissão teológica, o outro vai: não, a gente está aqui para fazer uma tradução acadêmica do texto e não confessional. Você está puxando para a confissão. Então você tem aí um grupo que se policia. Agora, quando uma tradução é produzida por uma confissão, por uma fé já estabelecida, um conjunto de doutrinas estabelecidas, dificilmente esses tradutores vão contradizer aquilo que crê. Exemplo simples: a Bíblia do Testemunho de Jeová. É uma tradução feita a partir de uma crença estabelecida. Então, o que eu for dizer, o que vou traduzir tem que estar de acordo com o conjunto de crenças estabelecidas. Não vai contradizer. Né? Eu citei o Testemunho de Jeová como citei as evangélicas, onde também isso acontece.
Qual é a saída? Gente, a saída é essa aqui. Ó. A saída é essa aqui, estudar. É examinar. O texto que eu queria citar, João capítulo 5, verso 39. Quem pode ler, por favor? João capítulo 5, verso 39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Poderia ler a primeira frase, até a vírgula novamente? Examinais as Escrituras. A pessoa gostaria de ler? O mesmo versículo? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e não elas mesmas testificam de mim. Vocês estão de parabéns. Quando normalmente eu peço isso, eu demoro de 3 a 4 para achar uma leitura correta. Porque normalmente vai se ler assim: examinai, sem o S, as Escrituras. Só que examinar sem o S é imperativo. É uma ordem. Examinai vós as Escrituras. Individual. É uma ordem. Jesus está dando uma ordem para se estudar a Bíblia. Mas é isso que está escrito aí? É imperativo? Jesus está dando uma ordem para estudar a Bíblia? Não. Ele está dizendo aos judeus que querem matá-lo: vocês estudam as Escrituras. Cuidadosamente. Por que vocês estudam as Escrituras? Porque vocês pensam, vocês acreditam que se vocês estudarem a Bíblia, vocês têm vida eterna. Vocês estão certos? Eles ficaram com uma boa interrogação. Jesus está dizendo para eles: vocês estão errados. Estudar a Bíblia não traz vida eterna. Examinar cuidadosamente as Escrituras não te dá vida eterna. Aí ele continua: elas apenas, somente falam de mim, mas elas não têm a vida. Elas falam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida eterna. Quem é que dá vida eterna? Estudar a Bíblia traz vida eterna. Jesus está dando uma ordem: pessoas, gente, estudem a Bíblia, vocês vão para o céu, vocês vão ter vida eterna. Jesus está falando isso? Na grande maioria das vezes o texto é entendido, interpretado dessa forma. Come-se um S e olha só a diferença que vai fazer numa teologia. Jesus não está dando ordem. Ele está comprovando um fato de que os judeus, os fariseus, os chefes religiosos judaicos acreditavam que eles eram melhores do que aquela plebe que nem sabe ler. Capítulo 7. E na verdade, Emerson, quando ele fala assim, porque julgais ter nelas a vida eterna, porque eles pensam, Pensa, mas estão errados. estão errados.